Oi, eu quero saudá-los com a paz do Senhor que ultrapassa qualquer entendimento, mesmo em momento de tribulação, nós estamos aqui para honrar e glorificar o nome do Senhor Jesus. Que toda honra e toda glória seja dada a Ele. E hoje nós estamos entrando em 1 Crônicas, capítulo 23. Eu sou a evangelista Patrícia. Deixe o seu like, o seu comentário. Enquanto tá pouco, eu respondo todos, né? Enquanto eu consigo, né, irmãos? Porque eu tô até feliz com o tanto de curtida que eu estou tendo e tudo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Estamos juntos aí para honra e glória do Senhor. E eu quero estar lendo com vocês aí o capítulo 23 de 1 Crônicas. Quando Davi já estava velho, Davi pôs o seu filho Salomão como rei em Israel, mesmo ainda sendo rei. As forças de Davi estavam acabando, gente. Nós temos que reconhecer o nosso lugar, porque a pessoa quando ela está mais velha, ela não consegue fazer o que ela fazia. Então, tem coisas que a pessoa já não consegue mais. Nós temos que agir de acordo com as nossas forças. Mas Davi, ele sabia delegar a ordem muito bem, né? E ele aqui, como ele já não estava conseguindo, tendo força para reinar, ele colocou Salomão em seu lugar. E aqui, o rei Davi reuniu todos os líderes israelitas e todos os sacerdotes e levitas. Foram contados os levitas e de 30 anos para cima, e o total foi de 38 mil homens, acima de 30 anos para cima. O rei nomeou 24 mil deles para administrar o trabalho da construção do templo. Imagine a suntuosidade, como o templo ia ser suntuoso, como ele era grande, né? E aí ele nomeou também 6 mil para fazerem a escrita, resolver os problemas que surgissem, e ainda nomeou 4 mil para serem guardas dos portões, e 4 mil para louvar ao Senhor com instrumentos que o próprio rei tinha mandado fazer para isso. Davi dividiu os levitas de acordo com os seus 3 grupos de famílias, né? Que era Gerson, Coate e Merari. Vocês lembram que os levitas eles pertenciam a 3 grupos de família? Gerson foi o pai de 2 filhos, Ladã, Simei, e também Ladã foi pai de 3 filhos, Jeel, Zetã e Joel, que foram os chefes dos grupos das famílias descendentes de Ladã. Simei foi pai de 3 filhos, Selomite, Azael e Arã. Simei foi pai de 4 filhos. Coate foi pai de 4 filhos, Anrão, Izar, Hebron e Uziel. É, Moisés, Arão, o filho mais velho, foi o pai de Arão e Moisés. Arão e seus descendentes foram separados para sempre, a fim de tomar conta de objetos sagrados para queimarem incenso à adoração a Deus. Eles foram escolhidos para sempre, né? Moisés foi pai de 2 filhos, Gerson e Eliezer. O líder dos filhos de Gerson foi Zebuel. Eliezer foi pai somente de um filho, chamado de Reabias. Mas Reabias teve muitos filhos, tá? E teve muitos descendentes. Izar, o segundo filho de Coate, foi pai de um filho chamado Selomite, que foi chefe do seu grupo de família. Hebron, o terceiro filho de Coate, foi pai de 4 filhas. Zerias, Amariá, Zaziel e Jecameão. Osiel, o quarto filho de Coate, foi pai de 2 filhos, Mica e Isaías. E Cias. Merari foi pai de 2 filhos, Mali e Muzi. Mali também foi pai de 2 filhos, que chamou de Eliezer e, e Quis. E Quis, tá? Quis vocês lembram, né? Mas Eliezer morreu sem deixar nenhum filho, ele não teve filho, tá? Só deixou 2 filhas. Essas casaram com os primos, e os filhos de Quis foi Muses, o segundo filho de Merari, foi pai de 3 filhos, Mali, Éder e Jerimote.
Foram esses os descendentes de Levi por família e por grupos de família, registrado, registrados nome por nome. Todos seus descendentes da idade de 20 anos para cima eram responsáveis pelos serviços do templo do Senhor. E lembrando a vocês que até hoje os judeus conseguem descobrir de qual tribo que eles pertencem se eles pegarem a genealogia. É um pouco cansativo de ler? É, mas é muito importante ler. Sabe, é igual quando a professora, ela faz, ela faz o magistério. É, essa matéria é uma matéria muito chata, de estar trabalhando, de estar aprendendo e ensinando. Acho que é a didática, mas é muito importante a didática. Eu vejo a diferença, porque eu sou professor aposentado. Eu vejo mega importante a didática. Não adianta eu saber sem saber ensinar. E olha para vocês verem. E também não adianta eu ensinar sem unção, que eu tenho que ter unção do Espírito Santo de Deus. E se eu buscar minha genealogia, eu não vou saber, eu vou saber da minha origem até meu avô. Mas aqui Deus é muito, Deus é extremamente cuidadoso, né? Aqui, após exílio, ele deixou. Davi disse: o Senhor Deus de Israel tem dado paz a seu povo e morará em Jerusalém para sempre. Porque agora ele estava em paz, estava na velhice, ele nomeou Salomão, né? Foi no tempo que os dois eram reis, mas Davi já estava sem forças, né? Então temos que reconhecer, gente, e passar o bastão. Davi, nesse momento, ele passou o bastão, né? Tem gente que insiste em algo que já não consegue fazer mais. Temos que respeitar a nossa idade, respeitar o nosso momento, né? E Deus, não falta lugar para a obra de Deus, não. Por isso os levitas não precisam. Gente, depois que foi feito o templo, os levitas não precisaram mais carregar a arca nos ombros. Porque também, pela graça também, hoje não precisamos carregar mais arca nenhuma nos ombros. Não precisamos fazer procissão carregando arca. Porque nós agora carregamos a presença do Espírito Santo de Deus em nós. Isso é lindo demais. E Davi disse: o Senhor Deus de Israel tem dado paz ao seu povo e morará em Jerusalém para sempre. Por isso os levitas não precisam mais carregar a tenda da presença de Deus, nem os objetos usados na adoração. Porque agora nós carregamos a presença de Deus em nós. Gente, isso é muito profundo. Assim, de acordo com as últimas ordens de Davi, quando completavam 20 anos de idade, os levitas eram registrados para o serviço, só após 20 anos. Então eram escalados para ajudar os sacerdotes descendentes de Arão na adoração no templo, para cuidar de seus pátios e salas e para conservar puro tudo o que era sagrado, para serem responsáveis pelos pães oferecidos a Deus, pela farinha de trigo usada nas ofertas, pelos pães achatados feitos sem fermentos. Esses pães chamados de sem fermentos, chamado de pães asmos e pães ázimos, tinha que ser feito com a mais pura flor de farinha, com a farinha mais pura, porque senão não dava certo. E sem fermento. Ele, eles eram assados em frigideiras pela farinha de trigo misturada só com azeite. Era também encarregado de pesar e medir as ofertas para o templo, de louvar, de glorificar o Senhor todas as manhãs e todas as tardes. Como ele está falando aqui, Deus está mostrando, louvai ao Senhor pela manhã e pela tarde também. Nós temos que ter esse costume, sabe? Tirar um tempo para ler a palavra de Deus pela manhã e tirar um tempo para ler a palavra de Deus à tarde e manter uma comunhão diária com Deus. Porque agora nós somos sacerdotes, somos sumos sacerdotes, tá? Então porque agora o Espírito Santo, aquele templo ambulante, agora que era carregado em ombros, agora está dentro de nós. Gente, dá para você entender a profundidade disso? Glória a Deus. E aqui os levitas eram encarregados das ofertas do templo, de louvar, de glorificar o Senhor todas as manhãs e tarde. Vamos tomar esse cuidado de louvar a Deus à tarde também, de ler a palavra à tarde. E aqui também, gente,
sempre que as ofertas a Deus eram queimadas no sábado, na festa de lua nova e em outras festas, foram feitas regras a respeito do número de levitas escalados de cada vez para fazer esse trabalho. Eles ficaram encarregados para sempre de adoração ao Senhor. Eles receberam a responsabilidade de cuidar da tenda, da tenda e da presença de Deus e de ajudar seus parentes sacerdotes descendentes de adoração no templo. Esse é o capítulo 23 de 1 Crônicas. Então, gente, Deus me chamou muita atenção para essa adoração, não só pela manhã, mas à tarde também. E também respeitar o nosso momento. Davi sabia que ele agora estava velho, idoso, e ele não poderia mais estar reinando, e ele chamou Salomão e aconselhou Salomão mais uma vez. Este é o capítulo 23 de 1 Crônicas. Deus abençoe a cada um em Cristo Jesus. Beijo. Deixa aí os comentários.